Agora vamos entrar nas pessoas manipuladoras. Esse vai ser interessante. Assim, a ideia dessa sequência de vídeos, de todos esses vídeos, é tirar um pouco do poder dessas pessoas, né? Afinal, se seus instrumentos, se como funciona e como é instrumentalizado essas características, comportamentos para manipular, se mais pessoas estão cientes disso, é mais difícil de que se use isso para ter controle sobre os outros, né? Então, assim, se você tiver uma noçãozinha por aí sobre como funciona a manipulação, ensina os outros. Fala para os outros, faz explicando alguma coisinha, que isso ajuda bastante a um monte de gente se livrar de filho da puta. Tá, eu fiz uma listinha aqui extremamente curta de coisas que o resto eu vou falando de cabeça mesmo. Tá, vamos começar tentando definir o que seria uma pessoa manipuladora, né? Uma pessoa manipuladora é aquela que influencia outras pessoas de forma egoísta e apelativa, com o objetivo de obter ganho próprio. Essa é uma boa definição, assim, exclui aquela pessoa que tem certa capacidade de persuasão e tudo mais. E também a gente pode incluir uma persistência desse comportamento, né, de ganho próprio ali, né, de estar sempre tentando controlar os outros, as situações, em benefício próprio, mesmo que isso muitas vezes não seja bom para os outros, só seja bom para aquela pessoa, né. Bom, e de onde surgem essas pessoas, né? Afinal, não há uma escola, faculdade de formação de manipuladores, né? Elas surgem do próprio ambiente social, elas surgem das próprias vivências, né? Geralmente, essas características são aprendidas com seus pais, com amigos, com outras pessoas, com as suas próprias experiências de vida. Afinal, é extremamente fácil encontrar empresas que também são manipuladoras. A gente vai entrar nesse tópico também, certo? Quando a gente falar de empresas, por exemplo, que possuem esse comportamento, a gente pode interpretar da seguinte forma. As empresas, as marcas, elas possuem uma identidade, né? Sua identidade, blá, blá, blá. Mas, ao mesmo tempo, os comportamentos dessa empresa também podem ser analisados como se fossem um indivíduo ali, né? Um indivíduo construído a partir de um coletivo, que são várias pessoas ali envolvidas, né? Mas a gente pode analisar esse comportamento e tirar uma interpretação de qual é a média de comportamento deles, qual a base de comportamento deles. Então a gente consegue também aplicar isso para marcas, para empresas e tudo mais, e tentar compreender se eles agem de uma forma manipuladora ou não, né? Ok. Primeira coisa está a desonestidade, a mentira, né? Isso surge em praticamente todos os seres humanos, né? É um comportamento que a gente acaba tendo na fase da infância, como um descobrimento de certas capacidades de persuasão mesmo, sabe? Por exemplo, a criança vai aprender no longo da vida dela que se ela faz tal coisa que agrada aos pais dela, por exemplo, ela ganha alguma coisa em troca que ela goste, ela tem algum tempo fazendo alguma coisa que ela gosta, jogar um videogame, ou sei lá. E quando ela faz alguma coisa que os pais desaprovam, né, ela pode ter punições, castigos. Era mais comum violência, hoje em dia já tem sido um pouco menos comum esse tipo de prática, né? Mas ela acaba percebendo que certos comportamentos dela induzem a uma premiação, enquanto outros comportamentos trazem uma punição a ela, né? Então é comum que quando ela realize algo que ela saiba que possa trazer punição, ela tente fugir dessa punição. Ninguém quer ser punido, mesmo que esteja errado, não quer, é normal, é esperado. Então ela começa a ter mentiras, né? É comum aparecer isso. Então, ao longo da vida, conforme ela vai tendo certas experiências de vida, conforme as pessoas vão reagindo a isso, conforme ela consegue também se beneficiar disso ou não, vai determinar o quanto ela vai usufruir desse tipo de mecanismo ao longo de sua vida. Se todas as vezes que ela mentiu, se todas as vezes que ela tentou usar desse tipo de
benefício, digamos assim, ela acabou tendo sempre uma margem de vitória, digamos assim, maior, é esperado que ela continue praticando isso ao longo da vida, né? Então, assim, a gente começa a entender como que surgem essas características, não só de repente, não é uma pessoa que estudou para isso, qualquer coisa nesse sentido, não há assim, né? As empresas também praticam muito da mentira, então você também aprende observando o ambiente ao seu redor. Quem nunca comprou um lanche ou uma comida, alguma coisa, que a embalagem, que o que era apresentado para você não era o que estava sendo te vendido, né? Isso é manipulação. Ela está criando uma imagem falsa do que ela não está realmente te oferecendo para te convencer. Ela está te convencendo com aquela imagem, mesmo que ela não seja real. Então, quando você vai consumir um lanche, alguma coisa que tem esse tipo de prática nesse restaurante, já começa a te gerar uma certa suspeita. Não tenha tanta confiança nesse tipo de lugar, sabe? Afinal, se ele usa desses tipos de mecanismos, quais outros mecanismos eles também usam, sabe? Então é bom ter um pouco de noção disso. No ambiente social, a gente também encontra muita gente praticando isso para obter benefício próprio, né? Afinal, se você consegue convencer os outros de que certa narrativa, certa história seja considerada verdade, seja considerada real, é possível se obter vantagens a partir disso. É comum, por exemplo, em relacionamentos, as pessoas mentirem no início do relacionamento. Eu tenho muito dinheiro, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou uma pessoa muito bem da cabeça, eu sou uma pessoa isso, aquilo. E no final você vai descobrindo que nada daquilo era verdade, era só uma narrativa, né? Uma persuasão para te convencer a ficar. Então, você vai notando essas características ao longo de vários episódios. Então, você tem que se atentar ao longo do tempo para conseguir notar. Não é simplesmente uma situação que vai determinar tudo, sabe? Mas, uma das primeiras características de uma pessoa manipuladora é a mentira, né? Então, fiquem espertos com isso aí.